um print aqui. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite. Opa. Boa noite. Bom, a gente estava falando sobre um problema bastante sério aqui. Agora nós vamos falar sobre o nosso métier, certo? Certo. E no final da aula a gente vai fazer aquele exercíciozinho, tá? Então hoje nós vamos falar sobre pauta, lauda e fonte. Segmentação e credibilidade. Não é essa segmentação que eu já havia falado lá no começo e que o Bruno também abordou aí, né? Às vezes a gente vê uma pessoa falando sobre lauda, você fala, o que será que é isso? Não é a mesma coisa do que uma folha? Então, a gente vai explicar direitinho para vocês terem mais ou menos uma ideia. Pauta, o que é pauta? Vamos lá começando. Definição de pauta. A pessoa vai fazer, por exemplo, um repórter vai fazer uma entrevista, vai fazer gravação externa, vai escrever textos, tá? Mas isso não é o começo, tá? Isso aí é o final. Antes de tudo isso, antes disso, ele tem que elaborar uma pauta jornalística. E para elaborar essa pauta jornalística, precisa de uma série de coisas para fazer. Por exemplo, vamos pegar uma reportagem que você assistiu. Alguém viu televisão hoje aí ou não? Jornal? Hoje não. Ninguém? Não. Eu também não, Wagner. Ninguém viu nenhum jornal hoje? Bom, Eu vi só a reportagem da ESPN só. vamos ver então da ESPN. Qual que você viu? Do Corinthians, do São Paulo? O que foi? Não, na verdade foi sobre o boicote dos jogadores da NBA lá. Ah, tá. Então é assim, ó, vamos pegar isso aí como exemplo. Há uns 2 ou 3 dias, aconteceu mais um caso grave lá nos Estados Unidos, onde um policial atirou 7 vezes em um homem que estava entrando no carro. Atirou pelas costas. Os 3 filhos dele estavam no banco de trás do carro e viram. O cara foi alvejado 7 vezes. O policial é branco e... Opa! O policial é branco e o rapaz que foi alvejado é negro. O que aconteceu? Ele foi para o hospital, não morreu, como até falaram, né? Mas segundo o pai dele, ele vai ficar com problema de locomoção, senão ele fica tetraplégico, paraplégico, o pessoal já está achando que ele vai ficar, levou um tiro na coluna. E aí, como já aconteceu outras vezes, o pessoal do basquete resolveu que não ia jogar. Mas aí, para fazer essa reportagem do basquete, alguém teve que correr atrás da pauta. Porque não era simplesmente pega o repórter e fala assim, vai fazer uma matéria sobre isso. Quem que ele vai entrevistar? Aonde ele vai entrevistar? Que horas ele vai entrevistar? Aonde ele vai escrever? O que ele vai escrever? Então, tudo isso, a gente às vezes fala assim, o repórter sai sem lenço, sem documento, né? Não, ele precisa de uma pauta. Ele precisa de uma orientação em detalhes. Tá? Tudo começa aí. Por exemplo, teve o fato. O fato aconteceu e precisa ter um desdobramento. Tá? Então, o pauteiro vai descrever que matéria que vai ser feita, com quem o repórter vai ter que falar, onde, como, tá? Os entrevistados, quem serão, mas como é que ele faz essa determinação? Você vai entrevistar o Michael Jordan. Mas, peraí, como que eu vou entrevistar o Michael Jordan? Alguém que é o pauteiro vai entrar em contato com o Michael Jordan e dizer assim, Jordan, você precisa de uma entrevista hoje em tal lugar, assim, 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 pode ser? Fala, ok. Então vamos combinar o horário, tal, tal. Aí o repórter já vai com tudo prontinho, né? Senão ele vai ficar. O que ele demoraria
3 horas para fazer uma matéria, ele vai demorar o dia inteiro, porque ele vai ter que ficar correndo atrás das suas fontes. Tá? Então, hoje, muito desse trabalho é feito pelo próprio editor ou pelo subeditor. Só que em alguns veículos de comunicação ainda se usa este profissional, que é o pauteiro, que cuida da pauta. É ele. De vez em quando eu recebo alguma ligação da EPTV, tá? Porque eu também trabalho na Câmara, e eles ligam para mim, Wagner, nós estamos precisando aqui de alguém que tenha sofrido um acidente e que não conseguiu receber o DPVAT. Só um exemplo. Aí, por quê? Porque eles vão fazer uma matéria com relação a isso, só que eles não têm quem entrevistar. Então, eles vão perguntando, vão buscando, vão atrás para deixar para o repórter dizer assim, olha, então o repórter vai passar na sua casa por volta do meio-dia, tá bom? Perfeito. Aí a pessoa já passa um batonzinho, tá? Aquela coisa toda, espera o repórter e ele vai fazer. Ele já vai com algum subsídio para poder fazer. Por isso é que é tão importante a pauta. Senão, ele vai ter que preparar tudo. Dá para fazer isso? Claro que dá. Mas é mais difícil. E este aí, ó, não rígida. A pauta, ela traz uma orientação, detalhes do que ele pode fazer. Mas, de repente, ele chega lá e tem uma coisa importante que ele pode também utilizar, ele acrescenta isso na matéria dele tranquilamente. Tá? Então, por isso é que a pauta pode ser aberta. Então, beleza, vamos montar uma pauta agora. Vocês entenderam direitinho, né? O que quer dizer isso aqui? O que é a pauta? Entendeu? Sim. Alguém aí já deu alguma entrevista para televisão ou não? Não? Eu já. Sim. Não, também. Não, peraí, tem dois aí, ó. Tem dois. Quem falou, Eu Léo? queria- Eu fui preso, Wagner. Entrevistaram. Você foi preso? Eu Não, não- aí não precisava. Brincando. Quem falou, Léo? Eu, Você foi entrevistado na TV? cara, na verdade, acho que a situação em que mais que a gente fica muito preso a isso, né? Apareci na TV, passei no jornal, enfim, mas houve uma situação em que eu realmente fui entrevistado, inclusive pela equipe do Globo Repórter, aqui na Uniara, em Araraquara. Eu era criança ainda, eles vieram fazer uma reportagem na clínica de nutrição da Uniara, e eu era acompanhado por essa clínica. E foi, cara, foi algo espetacular. Mas você estava lá na hora que eles chegaram ou combinaram antes? Na verdade, eles já tinham combinado com a clínica, já tinham combinado com a Uniara e já tinham combinado com o pessoal da nutrição. E eu lembro, é engraçado isso, né, cara? A gente acha que por ser criança acaba esquecendo, mas não. Um detalhe, né? A hora que eu cheguei na Uniara, eu vi a van da Globo parada lá na porta. E naquela época, pô, a Globo tá aqui. E aí a gente entrou, a Cláudia Geiger, inclusive, que tá na Globo até hoje, era a jornalista, era a repórter responsável. E aí eles iam fazer uma reportagem falando a respeito da obesidade na infância, né? E na época eu estava passando por um tratamento justamente com base nisso, e aí eles explicaram pra gente. Minha avó estava comigo, ela teve que assinar um termo de responsabilidade, tudo mais, enfim. Mas já tinha sido tudo combinado com a Uniara, só os pacientes que não sabiam. Esse negócio aí é bem, bem legal, esse negócio que você falou do termo de responsabilidade. Sabe por quê? Por causa do tal do direito de imagem. Exato. E o ECA também, né? No caso do ECA também, porque criança não pode se expor. Exatamente. Então você tem que ter a autorização dos pais, dos responsáveis, porque a televisão precisa se resguardar. Às vezes eu vou fazer alguma reportagem para a televisão também, porque eu trabalho na TV Câmara. Vou fazer uma reportagem, por exemplo, numa escola. Tá? Então eu combinei com a diretora, combinei com a secretária, combinei com quem quer que seja, né? E aí chega lá, tem que perguntar, olha, eu posso colocar as crianças em alguns lugares em Araraquara? Não pode. Alguns lugares
e quando a criança faz a matrícula, já tem este tipo de autorização. Tá? Mas tem alguns lugares que não pode colocar a criança de jeito nenhum. E nesse seu caso aí, é por isso que a sua avó teve que autorizar, senão não pode colocar. E nem, não é porque é criança, viu? É imagem de ninguém. Justamente. Tanto que a gente vê muito, né? Inclusive na internet, o pessoal zoa, brinca, por conta dessas brigas que saem entre a equipe de reportagem e pessoas na rua, muitas vezes por conta disso. Né? A pessoa não quer dar entrevista, você pega, por exemplo, situações mais sérias, brigas, situações que vão parar em delegacia, a imprensa dá aquela insistida a mais para tentar entrevistar e acaba saindo briga, enfim, coisa do tipo. Essa aí é a factual, tá? A gente vai explicar daqui a pouquinho. Factual é o quê? Está acontecendo o negócio. Tá? Então, aí não tem jeito de se preparar antes. Você tem que falar com o delegado, falar, ó, delegado, eu sou da TV tal, o senhor pode dar uma palavrinha pra gente aqui? O delegado, tudo bem, tranquilo. Com quem mais a gente pode conversar? Ó, tem aqueles dois ali. Ó, aí você chega para ele, ó, você pode me dar uma entrevista? Porque se você chegar de supetão no sujeito, você não pode simplesmente colocar a imagem dele na televisão sem autorização. Tem que ter. Uhum. Antigamente não, né? Antigamente era um negócio mais facilitado, mas hoje não. Hoje existe essa determinação e é bom, né? É bom porque a pessoa vai se expor, um negócio que não pode, né? Absolutamente não pode. E você gostou de aparecer na televisão? Cara, falar a verdade para ti, foi uma das primeiras situações que eu presenciei que me despertaram esse interesse, inclusive pela comunicação. Porque, por exemplo, eu vi a Cláudia fazendo toda aquela encenação, de gesticular e tudo mais, diante da câmera. Eu falei, cara, gostei disso aí. Inclusive, foi dentro da Uniara que eu vi a primeira vez o Fernando Martins, o Cajuru, fazendo isso, quando ele ainda fazia jornalismo na Uniara. Né? Eu falei, cara, eu gostei disso aí, achei isso aí bacana. Né? Ele meio que incorporando, depois que eu fui entender, mas na época ele para mim era um personagem. Pô, o cara tá incorporando um apresentador de jornal, um repórter. Né? Mas foi uma experiência muito bacana, tanto que eu tinha o vídeo baixado no computador, acabei perdendo, mas foi uma situação muito bacana, foi algo bem diferente. Legal. Bom, então é isso aí. A descrição de uma pauta é isso. O repórter tem que sair com o negócio bem orientado, bem detalhado no que ele vai fazer. Então, como é que a gente faz para montar uma pauta? Vamos lá. Primeiro a gente tem que definir qual é o tema que vai ser abordado. Primeiro tem uma reunião de pauta, né? Às vezes as pessoas se reúnem para discutir o que vai ser elaborado. Por exemplo, vocês lembram que eu falei? O Jornal Nacional. O Jornal Nacional termina 9 e pouco, né? Assim que termina o jornal, eles se reúnem para fazer a pauta. Eles fazem uma reunião de pauta para saber o quê? Qual é o assunto que vai ter sequência, que vai ter desdobramento? Qual é o assunto que já foi esgotado? Se alguém tem alguma sugestão de algum outro assunto, essa então é uma reunião de pauta. Definiu qual é o tema que vai ser abordado? Aí o que a gente precisa saber? Dentro dessa definição. Este tema, ele é do entendimento do meu público? Porque às vezes eu vou falar sobre economia, tá? Ele é do entendimento do meu público? Não é. Como é que então eu tenho que abordar isso? Tá? Então, ele atinge muitas pessoas? Opa, ele atinge. Então, é importante. Tá? Foi a primeira vez que isso aconteceu? Se foi a primeira vez, é um negócio que vai chamar a atenção e pode ter desdobramento. É um fato inesperado? Às vezes é a primeira vez que aconteceu, mas não é inesperado. E às vezes é um fato que fala, puxa, que coisa. Por exemplo, antes daquele caso no Japão, alguém aí já tinha ouvido falar de tsunami? Não. Eu não. Para mim foi um nome novo que apareceu. Hoje todo mundo sabe, né? É. Por quê? Porque foi a primeira vez? Não, não foi. Mas era um fato inesperado? Sim, porque acontecia, mas não com aquela força,
com aquela potência que veio, né? Foi destruindo absolutamente tudo. Então, é um fato que pode acontecer, mas inesperado. Então, na definição da pauta, era isso, né? Olha, você viu o que aconteceu lá no Japão? Vamos desdobrar esse caso, então. Tá? Beleza. Contextualizar. Esta é a construção de um panorama histórico para situar o tema para o repórter. Tem que fazer um levantamentozinho mais ou menos da história para mostrar para ele, senão ele vai chegar lá e vai ficar como um cachorro perdido no dia de mudança. Aí, o repórter entende a verdadeira relevância daquele evento para a sociedade. Então, você faz a construção deste panorama histórico e faz um preâmbulo para ele saber sobre o que ele vai falar. E é muito mais fácil o sujeito construir uma história a partir de algum marco. Por exemplo, eu já cheguei em algum evento que tinha alguém representando determinada entidade e ele chegar para mim e dizer assim, ó, o que está acontecendo aqui? Ele foi representando a entidade e não sabia o que era. Então, a pessoa tem que ter este panorama, mais ou menos, do que vai acontecer. Então, estamos definindo o tema, contextualizando para o repórter e depois como é que a gente faz o encaminhamento, que é o direcionamento sobre como abordar determinado assunto dentro de infinitas possibilidades. Por quê? Diferentes veículos de comunicação falam sobre o mesmo tema com encaminhamento diferente, completamente diferente. Vocês já repararam isso? Às vezes, você vê uma notícia num canal de televisão. Vamos pegar a Globo. Você vê uma notícia na Globo e vê uma notícia na Globo News. A mesma notícia, ela tem um encaminhamento diferente, ela tem uma redação diferente. Já repararam isso? Sim. Tá, então é isso. Qual é o encaminhamento para como se vai abordar esse assunto? Então também isso é determinado pelo pauteiro. Se esse evento é um que está acontecendo naquele momento ou é factual, você tem que escolher o tipo da pauta. É aquela cuja a intenção é mostrar um panorama de um acontecimento, esporte, show, visita de uma autoridade. Isto é um evento que está acontecendo, tá? Ele pode ter data e hora marcada para acontecer e, portanto, deve ser previamente agendado. Ou pode ser feita a partir de um fato emergente. Acabou de acontecer. Aí é factual. Então, a gente tem que ver qual é a pauta que vai ser feita. Por exemplo, você vai falar sobre esporte, sobre show, sobre visita, dá para você fazer toda a preparação antes, né? Com quem você vai falar, como a gente falou agora há pouco aqui do Michael Jordan, ele não joga mais, né? Mas eu citei porque ele foi um dos maiores, se não o maior, né? Jogador de basquete dos Estados Unidos. Então, você combina com quem você vai falar. Vai ter um show aqui em Araraquara, o show vai começar às 10 horas da noite e você combina com o artista que vai chegar lá às 8 e aí você faz o clima antes de começar o show, conversa com o artista, depois você faz um encerramento dentro daquilo que é o desenrolar do show. Tá? Então, isso tudo dá para combinar. Agora, aconteceu um factual, e aí? Factual é aquilo que aconteceu e você tem que fazer imediatamente. Agora, quando não é factual, é uma pauta fria. É uma notícia fria. Notícia fria pode ser feita a qualquer hora. A notícia fria não perde a validade. Ela pode ser aprofundada, trazer novos olhares, ampliando aquilo que já é conhecimento. Hã? É a carta na manga quando não tem assunto. Isso acontece. Tô brincando, muito. não quando não tem assunto, né? Mas dá para você ir encaixando. Não, mas olha, às vezes as coisas estão tão tranquilas que você não tem assunto mesmo. Não tem assunto. Você fala assim, o que eu vou falar aqui? Vou falar de flores, porque não tem o que falar. E aí, por exemplo, quando eu fazia na TV Morada do Sol, que era uma TV pequenininha, a gente não tinha pauteiro, né? Então eu saía e falava assim, vou na delegacia. Chegava na delegacia, conversava com
o escrivão conversava com o delegado, olha, tem um assunto bom aí e tal, aí, legal. Vou na prefeitura, ó, o que que tem aí? Tem isso. E aí a gente ia fazendo em cima desse negócio. Por quê? Porque pode ser uma notícia fria, aí você encaixa direitinho, uma notícia sobre comportamento, uma notícia sobre entretenimento, uma notícia sobre cultura, sobre redes sociais, que são assuntos que estão em voga, tá? E você pode abordar qualquer coisa. Você que fez jornalismo sabe, né? Quem fez jornalismo aqui foi a Tereza e quem Vanessa? mais? A Vanessa também fez, né? Eu, Brenda? A Brenda Sim, também. a Vanessa também. Aham. É bom ter um monte de jornalista aqui, hein? E é isso, né? Vocês aprenderam lá que essa pauta fria é aquela que te tira das enrascadas, né? Exatamente. Na tribuna salvava a minha vida. Você trabalhou na tribuna Nas também? pautas, eu fiz pauta. Nem ia falar isso, mas lá na tribuna foi a parte de pauta, de checagem, né? Era tudo. Aí você Aí ligava. existiam as editorias, né? Então aí a gente fazia assim, né? Sempre tinha alguma pauta fria. Pauta fria, como você está dizendo, é aquela que não é factual, não é aquela que acontece no momento. É aquela que você pode ter, né? Você pode colocar em algum momento. Você é do tempo do Zaccaib ou não? O Zaccaib veio depois de mim. Eu sou antes do Zaccaib, eu sou quase perto da Maria Antônia. Maria Antônia saiu, entrou o Eduardo de Carvalho e a Silvia. Eu sou dessa época do Eduardo. Muito bom, lá do comecinho, da Márcia Bessa, da Cris Gersina, Adriana Sananda, nossa, do Douglas, do Mastrângelo, do Daniel Barreto. Sou dessa época. O Claudinho estava lá ou não? O Claudinho entrou um pouquinho antes, o Claudinho também. Claudinho, Fernanda Manécolo, Fernanda Miranda, Felipe Santilho. Olha, passou tanta gente naquela redação, fiquei bastante tempo lá. Mas era grande aquela redação, né? Grande, para mim foi a minha maior escola. E quando eu entrei lá, o Eduardo falava assim: olha, isso aqui é uma pólvora de rastilho. Se cair uma agulha às 6 horas da tarde, isso aqui pega fogo. Você está disposta? Falei, olha, a gente tem que começar por algum lugar. E eu quero começar pela escrita e eu quero fazer jornalismo escrito. E aí foi onde eu comecei. Meu estágio, tudo. Foi muito bom. Muito bom. Vai. Então conta pra gente um pouco do seu serviço de pauteira, poxa. Aí você dá uma incrementada na nossa aula. Como que era lá? Tinha as editorias. O que são as editorias para quem não está no mundo jornalístico? São os vários assuntos que tem dentro de um jornal. Eu trabalhava num jornal impresso, que hoje nem quase existe mais, né? Um fala de esporte, outro fala de comportamento, outro fala de polícia. Tá. E aí eu, pauteira, chegava às 5, 6 horas da manhã e fazia o rádio escuta também. Então, eu ligava para o plantão policial, para Santa Casa, ficava com o radinho da polícia para saber, para checar o que tinha acontecido. Fora isso, escutava o programa do Madalena, porque o dono do jornal queria saber o que o cara estava falando para virar pauta também. E se a gente tinha comido alguma bronha. E também ligava nas secretarias de Araraquara, né, nas mais diversas secretarias, para saber se tinha alguma coisa. E aí eu fazia o levantamento da pauta, quando era 11 horas tinha a reunião de pauta, já ficava tudo pronto, né? Então, tinha 3, 4 pautas por causa da editoria. A gente fazia isso. Se acontecesse alguma coisa no meio do dia que fosse maior do que as pautas da reunião de pauta das 11 horas, caía e ia para o factual do dia. Aí fechava-se, por volta das 5 horas, começava a fechar as matérias. Então, você tinha que escrever a matéria. Tinha repórter que apurava um pouco mais cedo, 8 horas já começava a escrever. Então, tinha 2, 3 matérias para escrever. Até umas 3 da tarde você tinha que entregar para o editor ver se estava tudo ok, e aí ele fazia uma checagem, olha, vai entrar tal matéria, reunião de final de, não é de final de pauta, é a última reunião antes do jornal ir para rodar. Né? Para definir diagramação, tudo, né?
Isso, aí as matérias já estavam escritas, o que conseguia se apurar, e bem apurado, passava para o editor, olha, legal, vai entrar. Não vai, aconteceu um factual, a gente vai. Então, eu não lembro agora, Wagner, me fugiu o nome, a última reunião, a de pauta, e tinha a reunião dos editores, que era a reunião final, né? E aí depois ia para a diagramação, da diagramação mandava para rodar lá em Bauru. Mas eu queria saber o seguinte, como é que você chegava nas matérias, né? Você conversava com as pessoas, você tinha que ligar, Sim, eu tinha que ligar, às vezes chegava no jornal, olha, eu quero reclamar sobre um buraco, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu ligava, às vezes vinha por e-mail aquela época, ou se não pelo telefone, ou a pessoa vinha pessoalmente na redação do jornal, eu atendia todo mundo, e olha, eu queria saber se pode virar uma matéria, porque tem essa reclamação, ou está acontecendo isso, então eu ia encaixando nas pautas, além de fazer a checagem em todos os órgãos municipais, federais, enfim, e a questão das delegacias também. Muito bom, aí trouxe uma vivência para a gente, né? Obrigado. É isso aí, então. Bom, foi aquilo que eu tinha dito, né? A Vanessa disse que a energia da casa dela acabou, voltou, já está entrando na sala de aula. Vanessa, você está aí? Cri, 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 cri. Bom, vamos seguindo aqui então. A Vanessa não está conosco, tá? Bom, então, falamos sobre o não factual, essa pauta fria aí, né? Que são matérias que podem entrar a qualquer momento e que, de vez em sempre, salva quem está no trabalho ali. Bom, também tem a pauta de artigo, que ela acabou de falar para a gente, não, olha, tinha várias editorias, é aquela que sugere a produção de um texto que vai emitir a opinião do jornalista acerca de determinado tema. E quando emite a opinião do jornalista, na grande maioria das vezes é a opinião do próprio veículo. Tá? Então, tem um assunto importante que vai acontecer, passa para aquele jornalista que é um dos conhecedores desta situação. Né? Fontes. Os entrevistados. Essas pessoas devem fazer parte desta pauta jornalística. Todos os detalhes sobre a pessoa. Nome, função, ligação com o fato, tudo que der para esmiuçar e colocar na mão do repórter, perfeito. Listar todas essas possibilidades vai facilitar a produção da matéria e a matéria vai ficar redondinha, como a gente costuma dizer, né? No jargão do jornalismo. Uma matéria redonda, com todos os detalhes, você entrevistou todas as pessoas que tinha que entrevistar, você conseguiu todas as informações necessárias para passar o todo. Então, as suas fontes são importantíssimas, e as fontes do pauteiro são importantíssimas para que ele possa mandar para a rua o repórter com um subsídio. Bem legal. Outra coisa. Às vezes o repórter vai sair com um assunto que ele não domina todo. Tá? Então, o que é estabelecido é que o pauteiro deve indicar pelo menos umas 3 perguntas, mais ou menos, que devem ser feitas para que ele possa apurar bastante o fato. Primeiro, então, o repórter também deve se preparar para conseguir seguir a entrevista, caso lhe ocorra mais alguma coisa da questão. Então, ele vai com 3 perguntas mais ou menos, tá? E oferecer este pontapé inicial para desenrolar a conversa pode ajudar bastante na matéria. É bem legal você já ter pelo menos algumas coisas para perguntar. De vez em quando, pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu entrevisto um secretário estadual. Um dia é o secretário de Habitação, outro dia é o secretário de Saúde, do estado de São Paulo. E aí me liga o pauteiro e diz, Wagner, eu tenho aqui, olha, o secretário vai falar hoje sobre a reabertura do Poupatempo. Tá? Aí ele me manda umas 3 perguntas. Tá? É para eu ter mais ou menos uma ideia daquilo que eu vou falar. Só que eu converso com ele 10 minutos. Por quê? Porque daquilo que ele vai falando, eu vou tirando mais alguns questionamentos que são importantes para a população. Por exemplo, eu entrevistei a semana passada
o responsável pelo Detran. E ele ia falar sobre a reabertura do Poupa Tempo aqui em Araraquara, que aconteceu ontem. Então, nós falamos sobre o trabalho que o Poupa Tempo vem fazendo, que é de excelência e tal. E eu tinha visto uma matéria no dia anterior de pessoas na fila, dormindo na fila, para conseguir tirar a carteira de identidade, o RG, novo, para conseguir tirar a carteira de habilitação. E aí, o Detran disse que não precisa, tal. Mas aí eu perguntei para ele, falei, peraí, eu vi uma matéria hoje dizendo que não precisa. Só que essa pessoa que tem o RG mais velho vai ficar no fim da fila. Então precisa, por isso que estava todo mundo lá. E aí ele explicou mais esse assunto que estava fora da pauta. Então, são algumas coisas que você tem que preparado, vai com umas 3, 4 perguntas do pauteiro e depois o resto dá para deslanchar. Certo? Vocês que são jornalistas já fizeram isso alguma vez ou não? Começaram com o assunto previamente destrinchado, mas tinham mais informações importantes e vocês conseguiram fazer. Já fizeram isso? Pelo visto, não. Né? Vamos Já. Lá. Quem falou já? A Brenda. Ô, Brenda, você desculpa, eu não estou vendo aqui a relação, tá? Por isso que... não tem problema. É que às vezes demora para selecionar, para o microfone permitir falar. E você já trabalhou como repórter, jornalista em algum lugar ou trabalha? Eu fui estagiária do G1 São Carlos e estou atualmente como editora temporária lá também. Ah, e você já faz pauta lá também ou não? Faço, já fiz bastante. De vez em quando eu recebo lá na Câmara uma ligação da IPTV. Wagner, você pode ajudar? Tem precisando disso, você conhece alguém assim, você conhece alguém assado? Agora tem o tal do Facebook, né? De vez em quando eu pego o pessoal aqui da CBN também falando, pessoal, tem alguém aí que fez isso, que comprou alguma coisa pela internet e não recebeu? Tá? Sim, usam bastante as redes sociais para procurar fonte. E aparecem, né? Sim. Ainda mais falar que vai aparecer na Globo, aí é diferente. A Gabi, que está na CBN, se eu não me engano, faz bastante isso também, né? A Gabi Martins, que trabalha com Globo, né? Porque você precisa encontrar essas pessoas para rechear, para dar mais realidade para a matéria, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fiquei muito feliz. Não, mas ela participou, né? E outra coisa, né? O editor, né? A gente fala aqui da pauta, ele faz uma pauta e o cara se prepara, aí o repórter vai lá, faz 50 perguntas e ele dá uma resposta só. Mas era aquilo que era interessante para a matéria que a Brenda estava pautando, né, Brenda? Era aquilo que precisava falar, né? Isso é verdade. Outro dia, pode falar. É que essa pauta, mais ou menos, que você estava resumindo, né, de ter um pauteiro e fazer pauta para o repórter, eu nunca cheguei a fazer. As Mas pautas tem lá. Tem sim. O pessoal da TV mais que faz. Sim, a sim. gente que é mais do jornalismo online faz a pauta para a gente mesmo pôr ela em prática, para a gente mesmo produzir. Mas mesmo assim, né? Você tem que procurar fonte, você tem que ligar para as pessoas, pegar... Sim, é do mesmo jeitinho. Você deixa umas sugestões de pergunta para facilitar na hora que você for fazer a entrevista, mesma coisa. Então Mas a diferença é que você mesmo que faz para você. Você não faz para um outro jornalista executar. Muito bom. E é do jeito que você tinha imaginado ou não? O trabalho? Bastante. Eu prefiro jornalismo online mesmo. Eu não curto muito a TV, não. Então, mas é bem legal assim, né? Porque a gente tem algumas pessoas que vão fazer determinado tipo de curso já com o foco, né? Vou fazer jornalismo para ser repórter da Globo. Tá? Tem gente que vai assim. Agora tem gente que não, eu quero fazer o escrito, eu quero fazer redes sociais, eu quero... Então, é bem legal porque cada pessoa gosta de uma coisa e quando você faz um negócio que você gosta, você desempenha muito melhor, muito melhor.
É legal, valeu. Obrigado pela sua colaboração aqui também. Bom, tem outro detalhe que dá para fazer? Oi, pois não. Bom, vamos retomar aqui então. Recursos multimídia. Então, como a Brenda disse aí, ela fazia a pauta para ela mesma, então ela ia usar o telefone. Né? Mas a matéria pode exigir alguns outros recursos, dependendo do formato do veículo. Se for rádio, ele vai ter que ter um gravador. Antigamente era um gravador, né? Hoje você faz com o seu celular. Se for um podcast, você vai ter que ter onde gravar essas coisas também. Vídeo, mesma coisa, foto, a mesma coisa, enfim. Você vai ter que ter um recurso multimídia e deve indicar para o repórter quais deles devem ser feitos, e aí o repórter já vai também com todo o seu aparato. Então, municiado de todo o conteúdo, o repórter vai poder sair e vai montar uma boa matéria. Outro dia, vocês se lembram você deve ter trabalhado com ela, Brenda, da Cuba. A Cuba ligou para mim, porque ela estava fazendo... Ah, conheço. Ela ligou para mim porque ela estava fazendo uma matéria sobre música sertaneja raiz, negócio... Ah, não. Foi o seguinte. Tinha uma dupla, não sei se você conheceu, aqui em Araraquara, Miguel e Aninha. Então, se chamava Duo Glacial. Eles eram de Araraquara, eram já uma dupla bem antiga. Meus amigos, diga-se de passagem. O irmão dele trabalhou comigo, o sobrinho dele trabalhou comigo, o filho do Miguel trabalhou comigo. Cantavam maravilhosamente. E aí a Aninha, o Miguel ficou bem doente, né? E a Aninha cuidava dele. E de repente ela teve um problema de dengue, eu acho, não me lembro qual foi o problema. Ela foi para a UPA e morreu. Assim, de uma hora para outra. E ele era muito ligado a ela, mas muito ligado a ela. E aí a IPTV fez uma matéria, foi conversar com ele e foi conversar com outras pessoas que eram da área de jornalismo. Então a Cuba me ligou dizendo, olha, eu queria entrevistar o Nhosélio. Nhosélio é o locutor aqui de Araraquara que tem o programa mais antigo da cidade, chama Rancho do Nhosélio. Inclusive, ele usa umas vinhetas que ele usava 20, 25 anos atrás. A mesma vinheta. E aí ela conversou comigo, marcamos qual era o horário e tal, e ela foi lá fazer a entrevista, pediu para que eu estivesse lá também, mas eu não dei a entrevista, porque não tinha nada a ver, porque ela queria falar, era com o locutor da rádio. Então foi isso, tudo bem preparado, veio com todo o equipamento. Aí ela veio para Araraquara, só para você ter uma ideia do que é pauta, quais são os recursos necessários. Ela chegou em Araraquara lá mais ou menos umas 7 horas da manhã. Fez a entrevista com ele e depois, ao meio-dia, eu já vi a matéria pronta. Ela passou em mais 2 cidades para fazer entrevistas, para falar sobre o mesmo assunto, tá? Que era música raiz, um negócio assim, né? Música sertaneja raiz. Então, tudo isso tinha que estar bem preparado, com um roteiro, um programa para ela fazer, né? Você vai passar em Araraquara tal hora, vai passar em Matão tal hora e voltar para São Carlos tal hora, e tinha que editar aquilo lá, porque saiu na hora do almoço. Então tem que ser uma correria. De vez em quando o pessoal usava até os motoqueiros, né? Você, né, que trabalhou na IPTV, já viu que o motoqueiro vai levar matéria? Sim, eles pagam para motoboy, às vezes, buscar o CD da gravação, para já ir adiantando para os editores irem preparando o VT. Exatamente. Tem um monte de detalhezinhos. E é legal que quando eles preparam essa pauta, igual você falou, de ir para várias cidades, eles têm um mapinha, então eles ficam sempre calculando o tempo de distância de uma cidade para outra para programar. É esse roteiro que eu falei, né? Você passa em tal lugar, tem que sair de lá tal hora, tem que sair tal hora. Então, tudo tem que ser dentro do cronograma, senão não dá tempo de editar, né? Você vai fazer, por exemplo, uma pauta que ela começou às 7 horas da manhã e a matéria vai ao meio-dia. Aí é uma correria, não é?
Né, Brenda? Isso, realmente. Geralmente eles fecham o jornal uns 15 minutos antes de começar, mas as matérias mesmo já estão tudo adiantadas. Porque para você fazer, às vezes a pessoa fala assim, para fazer uma matéria de 1 minuto, 1 minuto, é fácil. Não é, não. Para fazer uma matéria de 1 minuto, 1 minuto e meio, você precisa andar muito, você precisa entrevistar várias pessoas, precisa fazer o texto, precisa gravar o off, tem um monte de detalhe até chegar na edição. Aí o editor que vai fazer o trabalho de edição e depois ainda tem que fazer uma verificação. É aquilo mesmo, tal, tira isso, acrescenta aquilo, porque você tem tempo também, né? O tempo do jornal, ele tem que ser seguido à risca, porque trabalha numa rede, né? Não pode ultrapassar. Então, o negócio é complicado. O editor, quando é ao vivo, o editor fica no ponto deles, falando, pergunta mais coisa, que tá sobrando tempo, vai mais rápido, que tá com pouco tempo. Exatamente. Quando é ao vivo é pior, né? Porque aí você não tem como controlar, o cara tem que ir controlando você de longe, né? Porque quando você está fazendo a reportagem, às vezes está até empolgado e passa do tempo e não pode passar. Muito bom. Obrigado, viu, Brenda? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Vamos montar a nossa pauta, então. Então, a pauta geralmente é assim, ó. Tem um cabeçalho. O cabeçalho vai com a data, vai com o nome da Brenda e vai com o nome da Tereza. Tá? Vai com o nome do repórter, qual é o tema que vai ser abordado, o nome do jornal que vai veicular as notícias, tá? E aí, agendou. Agendou tem que ter a data e horário de quem vai ser entrevistado, como a gente falou, né? Ela ligou para mim e falou, eu vou estar aí 7 horas da manhã. Tem que ter já agendado quais são as fontes que vão falar, tá? Tem que ter endereço, contato, porque de repente você não acha o endereço de jeito nenhum. Você vai lá no GPS, o GPS te manda num lugar, te manda no outro, você não acha o endereço. Aí você tem que ter um contato para ligar para a pessoa. Falou, estou em tal lugar, como é que eu te encontro? Beleza. Aí você vai descrever essa pauta. Qual é o tema? Se existe algum gancho que foi selecionado, tá? Qual é o objetivo da matéria? Os dados que foram levantados durante a pesquisa de apuração, um resumo das ideias que a gente falou agora há pouco, né? Dos entrevistados e por que foram selecionados para contribuir com aquela reportagem. E, para encerrar, a sugestão de perguntas. Se tiver alguma coisa que dá para acrescentar de foto e imagem, mas isso é mais difícil. Então, sugestões e perguntas. Está montado, então, o boneco de uma pauta, aí você vai preencher. Ou você pode ter uma pauta completa. Vamos lá, então, quem foi que fez essa pauta? A pauta quem fez foi o João, a Mariana e o Luiz. A retranca, qual é o assunto? É cultura, diversidade e pandemia. Eu peguei essa notícia ontem, tá? A data, 26/8/2020. Tema, os impactos da pandemia do novo coronavírus no meio artístico. E aí, aquilo que falou, conta um pouquinho da história, para o repórter ficar por dentro. Campina Grande, cidade do maior São João do mundo, vive um momento difícil, novo. Diante da realidade da pandemia do coronavírus, terá um novo desenrolar. Nesse contexto, Capilé, que é um dos artistas de maior destaque na cidade, vai relatar como está lidando com o chamado novo normal, com a produção de lives e fala também do que espera do futuro após a experiência com esta maneira de produzir arte. Este aí, então, é mais ou menos o assunto que ele vai falar. Qual foi o encaminhamento que foi dado para essa matéria? Ele vai abordar os impactos negativos e os impactos positivos causados pela pandemia no meio artístico. Teve positivo? Teve negativo? As adaptações que foram feitas para não deixar de produzir nesta realidade. Quem é que vai falar? Vai falar o cantor Capilé. Tá? Essa aqui é uma pauta. Sugestão de perguntas. Primeiro contato dele com a música. Então ele vai perguntar, olha, Capilé, como é que foi que você começou
a cantar, começou a tocar, começou a compor, tal. Como está sendo esse novo momento para você? Se teve algum prejuízo financeiro por falta de shows, que todo mundo estava reclamando, né? Você vê hoje aqui em Araraquara, os artistas estão reclamando bastante, né? Como é que foi a adaptação para as lives? Que hoje todo mundo faz live, mas há bem pouco tempo, há 6 meses, ninguém fazia. Se ele já participou, o que achou da experiência. Então, isso aqui é um resumo mais ou menos do que o pauteiro passa para o repórter ter uma base para começar o trabalho dele. Beleza? Então, está encerrada a nossa pauta. Alguma pergunta sobre pauta ou não? Tranquilo. Tem que guardar tudo isso daí? É? Tem que guardar tudo isso daí? Não, se você for fazer uma pauta, você vai lá e busca na aula, você vai encontrar. Mas na internet também tem bastante, né? Ou as pessoas que vão estar contigo aí vão te ajudar, tá? Ô, Wagner, Diga. não sei se você vai falar isso nos próximos temas, mas enfim. No caso, por exemplo, de uma entrevista no rádio, receber um artista, vou receber uma figura pública da cidade, eu utilizo a pauta dessa mesma maneira, eu trabalho dessa mesma maneira, ou devo seguir outro caminho? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Eu vou receber, vamos colocar aqui, a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo todo mundo conhece, todo mundo sabe um monte de coisa, tá? Mas e aí? O que eu vou abordar com a Ivete Sangalo? Ela vai chegar aqui e vou perguntar o que para ela? Todo mundo já sabe tudo. Ou não? Ah, não. Qual é o enfoque que eu vou dar? É a primeira vez que ela está na cidade, se ela está de disco novo, como é que ela está enfrentando essas dificuldades. Então você tem que saber como é que o locutor ou o repórter vai abordar o assunto com ela. Lembra que eu conversei com vocês outro dia que eu falei que o Roupa Nova chegou na rádio e nós ficamos conversando? Eles vieram. Eu ia perguntar isso. Então, eles vieram para divulgar o DVD. Tá? Então, a nossa conversa começou falando do DVD. E depois daquelas perguntas básicas que nós falamos, né, que eles estavam fazendo um DVD independente, com músicas de sucesso, tal. A partir daí, a gente já estava descontraído e nós ficamos conversando mais de 1 hora. E aí a gente abordou vários outros assuntos. Mas o pontapé inicial foi para falar do DVD. Então, eu tinha, por exemplo, você pega o Roupa Nova. Você conhece o Roupa Nova? Conheço. Quantas pessoas você conhece do Roupa Nova? Quantos integrantes? Eles são em Fegali, Serginho, Nando, Kleberson, Kiko. São em 5. Então, ó, o que eu tenho que ter, por exemplo, é assim, ó, eu vou entrevistar o Roupa Nova. Eu vou ter que chamar essas pessoas pelo nome. Sim. Né? Eles são extremamente conhecidos, mas como é que eu sei que tem o Paulinho? Como é que eu sei que tem o Nando? Como é que eu sei que tem o Fegali? Então, eu tenho que ter isso na pauta, né? O nome dos caras e tal. No meu caso, por exemplo, a gente estava conversando e conversamos sobre várias outras coisas, tá? Como é que é o nome do baterista mesmo? Serginho. O Serginho contou que ele não queria entrar na banda, porque ele tinha outro tipo de trabalho, tá? Então, que era um outro cara que ia fazer bateria. Enfim, a gente tinha que conversar sobre várias coisas, então eu precisava chamar as pessoas pelo nome. Então, por isso é que você precisa ter uma preparação. Sempre é bom você ter alguma coisa preparada para poder desenvolver um trabalho melhor. Você vai entrevistar, por exemplo, sei lá, João Neto e Cristiano. Tem que saber alguma coisa do João Neto e do Cristiano? Você tem que saber. Então, tem que preparar alguma coisa antes para não ficar aquela entrevista assim, e não sabe o que vai perguntar. Tá? Então, tem que estar mais preparado para isso. Beleza? Beleza. Sempre. Olha, é bom sempre estar preparado porque você pode ser pego no contrapé. Porque quando você está falando no rádio,
Eu estou falando no rádio, lá, qualquer hora que seja. Às vezes liga uma pessoa para mim e pergunta um determinado assunto. Sabe por quê? Porque ela acha que eu sei tudo de tudo. Lógico que a gente não sabe. Mas como nós somos formadores de opinião, nós somos pessoas que estão na casa das outras pessoas todos os dias, elas acreditam muito na gente. Então, a gente tem que estar sempre muito bem informado. E, Sim. se a gente tiver um subsídio, melhor ainda, né? Você tem ali essas informações. Maravilha? Sim. Maravilha, valeu. Tá bom, já são 8h20, gente do céu. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho de lauda. Essa palavra ela não é muito utilizada no dia a dia, da grande maioria das profissões, mas na nossa no rádio no jornalismo a lauda é o conjunto de configurações que garantem o padrão da página. Número de caracteres, qual é a fonte que você vai usar de letra, qual é o tamanho, qual é o espaçamento, e isso vai na lauda. Não existe um padrão geral de configuração